Carolina sempre foi uma mulher determinada. Criou os 2 filhos praticamente sozinha, após o divórcio, e se orgulhava de nunca ter deixado faltar nada em casa. Trabalhava em uma pequena padaria do bairro, e apesar da rotina exaustiva, sonhava em juntar dinheiro para abrir seu próprio negócio. Mas em uma manhã comum, sua vida virou de cabeça para baixo. A padaria, que era sua fonte de renda há mais de 10 anos, fechou as portas sem aviso. O dono, atolado em dívidas, não conseguiu manter o comércio aberto. Carolina ficou sem emprego de um dia para o outro, sem economias suficientes e com contas se acumulando. No início, tentou disfarçar a preocupação diante dos filhos, dizendo que encontraria outra oportunidade logo. Mas os dias se transformaram em semanas, e a realidade foi ficando mais cruel. O aluguel atrasou, a geladeira ficou quase vazia, e as noites eram preenchidas por lágrimas silenciosas que Carolina escondia dos meninos. Ela se perguntava: como vou me reerguer? Como vou cuidar deles? A pressão era esmagadora, e pela primeira vez, Carolina sentiu que poderia fracassar como mãe. O que ela ainda não sabia era que, por trás daquela perda dolorosa, escondia-se o início de uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas a de muitas outras pessoas. Os dias sem emprego começaram a se arrastar, como um castigo interminável. Carolina acordava cedo todos os dias e saía com uma pasta de currículos embaixo do braço. Bateu em dezenas de portas, mercados, restaurantes, lanchonetes, lojas de roupa. A resposta era sempre a mesma: vamos analisar, e entramos em contato. Mas o contato nunca vinha. Enquanto isso, em casa, tentava manter o sorriso para os filhos. Preparava refeições simples, disfarçando a escassez de alimentos como se fosse apenas criatividade na cozinha. Quando os meninos perguntavam se estava tudo bem, Carolina respondia com firmeza: está. Não se preocupem, a mamãe dá um jeito. Mas, quando eles dormiam, a realidade explodia em lágrimas silenciosas. A pressão era sufocante. Ela sentia que o peso do mundo estava em seus ombros. A cada conta vencida, a cada olhar preocupado dos filhos, seu coração se apertava, a sensação de fracasso crescia, e Carolina chegou a acreditar que não teria mais forças para continuar. Foi numa dessas noites escuras, sentada sozinha à mesa da cozinha, que olhou para o caderno onde costumava anotar receitas. Sem perceber, começou a rabiscar ideias: pães recheados diferentes, bolos simples que poderiam ser vendidos em pedaços, biscoitos caseiros que sempre fizeram sucesso nas festas da escola dos filhos. Naquele momento, uma faísca acendeu. Talvez, apenas talvez, sua saída não estivesse nas portas fechadas do mercado de trabalho, mas em algo que já fazia parte dela. Na manhã seguinte, Carolina acordou diferente. Ainda sentia medo, ainda carregava as incertezas, mas havia uma pequena chama dentro dela, que não existia na noite anterior. Decidiu que tentaria algo novo: vender os pães e bolos que sabia fazer. Não tinha capital, não tinha estrutura, mas tinha talento, coragem e uma cozinha simples. Pegou os poucos ingredientes que restavam em casa e preparou 4 bolos pequenos. Enquanto o cheiro tomava conta da casa, ela sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Cortou os bolos em pedaços, colocou em potinhos improvisados e saiu para vender no bairro. No começo, a vergonha quase a fez voltar para casa. Mas, quando ofereceu os primeiros pedaços a vizinhos e conhecidos, algo surpreendente aconteceu. As pessoas compraram, elogiaram e pediram mais. Em poucas horas, os bolos haviam acabado. Carolina voltou para casa com lágrimas nos olhos. Não eram de tristeza, mas do alívio. Era pouco dinheiro, mas foi a primeira vez, em semanas, que sentiu que poderia recomeçar. Aquela noite, seus filhos jantaram sorrindo, sem perceberem que a comida na mesa era fruto do início de um novo capítulo. Ela ainda não sabia, mas aquele passo tímido seria a semente de algo muito maior. A vida começava a mostrar que, mesmo quando todas as portas se fecham, sempre existe uma janela que pode ser aberta, menos se tivermos coragem de tentar. Os primeiros dias vendendo bolos foram uma mistura de vitória e insegurança. Carolina acordava cedo, improvisava receitas com o que tinha em casa e saía pelas ruas com sua sacola. Voltava cansada, mas feliz por conseguir colocar algo na mesa para os filhos. No entanto, dentro dela a dúvida insistia:
Será que isso é suficiente? Será que consigo transformar isso em algo maior? O medo de fracassar a acompanhava cada passo. Às vezes, recebia olhares de julgamento ou comentários maldosos, mas em contrapartida, também recebia palavras de incentivo. Uma vizinha chegou a dizer: "Você tem mãos de ouro. Nunca desista disso." Essas palavras ecoaram em seu coração como uma confirmação de que estava no caminho certo. Com o pouco que ganhava, Carolina comprava mais ingredientes e reinvestia tudo. Aos poucos, os clientes começaram a aumentar. O boca a boca funcionava. Vizinhos comentavam. Colegas de escola dos filhos pediam encomendas. Até pequenos comércios do bairro começaram a se interessar. Mesmo assim, havia noites em que Carolina desabava, exausta, perguntando a si mesma se teria forças para continuar, mas bastava olhar para os filhos dormindo, tranquilos, para recuperar a coragem. Afinal, não estava lutando apenas por si mesma, mas por eles também. O que Carolina ainda não imaginava era que sua resiliência e coragem a levariam muito além do que podia sonhar. Com o tempo, a pequena iniciativa de Carolina começou a ganhar forma. Ela já não vendia apenas pedaços de bolo, mas recebia pedidos de bolos inteiros para aniversários simples da vizinhança. Cada encomenda era feita com tanto carinho que as pessoas se emocionavam ao receber. Era como se aquele bolo não fosse apenas um doce, mas um pedaço da alma dela. Certa manhã, enquanto entregava um bolo de aniversário, uma cliente a apresentou para a dona de uma cafeteria recém-inaugurada. A mulher experimentou seu bolo e, surpresa com o sabor, fez uma proposta inesperada. Queria que Carolina fornecesse doces e bolos para vender em sua cafeteria. O coração dela disparou. Por um lado, era uma oportunidade incrível, por outro, era também assustador. Será que conseguiria dar conta? Será que tinha estrutura para atender a um negócio de verdade? Por alguns dias, Carolina perdeu o sono, pensando se aceitava ou não. No fundo, sabia que essa chance poderia ser o divisor de águas, e, mesmo com medo, decidiu arriscar. A cada madrugada, preparava os bolos e doces com dedicação, entregando-os frescos todas as manhãs. O retorno foi surpreendente. Os clientes adoraram. Os produtos dela começaram a se destacar e, em pouco tempo, eram os mais vendidos da cafeteria. Era o início de algo maior, e Carolina sentia, pela primeira vez, que seu esforço estava realmente abrindo novas portas. O crescimento trouxe alegria, mas também um peso enorme sobre os ombros de Carolina. A demanda aumentava, e sua pequena cozinha já não dava conta. Ela passava noites em claro sovando masses, cuidando do forno e organizando entregas. Às vezes mal tinha tempo para se alimentar, mas não reclamava. Via aquilo como a oportunidade que tanto pediu a Deus. Entretanto, junto com as encomendas, vinham os desafios. Alguns dias, a falta de ingredientes a fazia atrasar pedidos. Em outros, o cansaço era tanto que ela se confundia nas receitas. Houve clientes que reclamaram, e Carolina chorava em silêncio, sentindo medo de perder tudo o que havia conquistado. Ainda assim, sua dedicação era maior que os erros. Para não desistir, começou a estudar receitas pela internet e assistir vídeos gratuitos de confeitaria. Pegava um caderno velho e anotava cada detalhe, cada dica. Percebeu que, quanto mais aprendia, mais melhorava seus produtos, e isso refletia nas vendas. Os filhos, antes pequenos, agora a ajudavam com pequenas tarefas. Colavam etiquetas, embalavam doces, organizavam pedidos. Carolina olhava para eles e sentia orgulho. Aquela luta não era só dela, era de toda a família. O que parecia apenas uma saída temporária, começava a se transformar em uma verdadeira missão de vida. E sem perceber, Carolina estava escrevendo uma história de superação, que inspiraria muitos outros. O esforço de Carolina começou a chamar atenção para além do bairro. A cafeteria, satisfeita com os resultados, divulgava orgulhosamente que seus bolos e doces vinham das mãos de uma confeiteira talentosa da comunidade. Logo, surgiram convites para fornecer em outros estabelecimentos. Um dia, um jornal local fez uma reportagem sobre histórias de superação, e alguém indicou o nome de Carolina. A entrevista foi simples, mas sincera. Ela contou sobre as dificuldades, sobre as noites sem dormir, sobre o amor pelos filhos e como começou com quase nada, apenas coragem e fé. A matéria se espalhou rapidamente. Pessoas de diferentes lugares
entrava em contato para encomendar, ajudar ou simplesmente parabenizar. Carolina se emocionava ao ler mensagens de mulheres dizendo que sua história as inspirava a não desistir. Mas, junto com o reconhecimento, vieram novos medos. E se não conseguisse dar conta da demanda? E se fracassasse? Agora, diante de tanta gente, essas dúvidas a perseguiam. Mas, desta vez, não tinham a mesma força. Ela já havia superado o pior, já havia enfrentado a escuridão da solidão e do desespero. Carolina respirou fundo e decidiu acreditar. Afinal, não estava mais sozinha. Havia clientes, amigos, vizinhos e principalmente seus filhos, que a apoiavam e celebravam cada vitória. O mundo, que antes parecia fechado, agora parecia aberto diante dela. Com o tempo, Carolina conseguiu transformar sua pequena produção em um negócio estruturado. Alugou um espaço maior, comprou equipamentos usados e deu o primeiro passo para abrir sua própria confeitaria. Não foi fácil. Dívidas, burocracias e inseguranças surgiram pelo caminho, mas a diferença é que agora ela tinha confiança para enfrentar tudo isso. A inauguração foi um momento inesquecível. Amigos, vizinhos e clientes lotaram o local, aplaudindo não apenas os doces, mas a coragem de uma mulher que se recusou a desistir. Carolina olhou para os filhos, agora adolescentes, e percebeu que sua luta havia gerado muito mais do que sustento. Havia ensinado valores de perseverança, amor e fé. O que começou como 4 bolos improvisados se transformou em um empreendimento respeitado. Mas para ela, o verdadeiro sucesso não estava apenas no lucro. Estava em cada olhar de gratidão, em cada sorriso que recebia, em cada pessoa que dizia: "Sua história me inspirou a continuar." Carolina entendeu que a vida sempre colocará obstáculos, mas são as escolhas diante deles que definem quem somos. Ela escolheu lutar, escolheu acreditar, escolheu recomeçar. E assim, descobriu que a maior vitória não é conquistar o mundo, mas não permitir que o mundo destrua seus sonhos. Carolina não era mais a mulher que chorava sozinha na cozinha. Era a mulher que aprendeu a transformar dor em força e medo em coragem.